Hoje vamos continuar conhecendo a história do grupo Kenkopato Photon. Muitos colaboradores chegaram recentemente e conhecem a empresa pelo que ela é hoje. Mas toda empresa possui uma história. E conhecer essa trajetória nos ajuda a entender os valores, as decisões e o propósito que construíram o grupo ao longo dos anos. Hoje eu vou contar um período importante, de 2015 a 2018. Foram anos em que demos passos importantes rumo à internacionalização, à inovação e à preparação da nova geração de dirigentes. No ano de 2015, nós tomamos uma decisão de abrir o mercado dos Estados Unidos. Então, nessa viagem, nós fomos o Lucas Kozuka, que vocês conhecem, Gustavo Kozuka, o Bruno Kotsuka, a minha esposa Marli e eu, com um projeto para abrir os Estados Unidos. No ano de 2015, é um desafio grande para você entrar num mercado como o mercado americano. E para isso nós precisamos de um planejamento, porque envolve investimento, envolve dedicação, envolve pessoas que vão tocar o negócio lá nos Estados Unidos. Na época, os diretores tomaram a decisão de deixar o Gustavo Kozuka como head. Eu já estava me preparando para sair da gestão do Grupo Kenkopato e ficar no conselho. E assim nós tomamos a decisão. Por que na época eu tomei a decisão de levar os três junto para os Estados Unidos? Uma, que eles já estavam estudando já o inglês há muitos anos no Brasil, mas não tinha a prática de conversar com os americanos. Eu falei, é uma grande oportunidade para vocês já conhecer o mercado e também praticar o inglês. Aí quando nós chegamos lá, eles tiveram uma surpresa, porque a conversa não ia ser no turismo, né? Ia ser a conversa com advogados, com contadores, e assim nós começamos o nosso primeiro desafio. E eles fizeram um excelente trabalho. Alguns profissionais como advogados e contadores chegou a perguntar para eles se eles eram americanos. Eu falei, não, eu não sou americano, eu sou brasileiro. Foi em uma das entrevistas para enquadrar a empresa na atividade dela lá nos Estados Unidos. Existe uma entrevista. Qual o mercado que você vai atuar? Então, essa entrevista ela é no tete-a-tete. E nesse ano de 2015, nós conseguimos abrir os Estados Unidos. E como que ficou a constituição lá da empresa? Ela tem o nome de Kenkopato LLC. É uma empresa limitada. A empresa Kenkopato Brasil tem 60% do capital da empresa lá na cidade de Kissimmee, fica em Orlando, nos Estados Unidos. Eu, Sérgio Kozuka, tenho 20% e o Gustavo 20%. Nós conseguimos a nossa documentação chamada ITIN, que é um documento para você poder atuar nos Estados Unidos. É como se fosse para nós aqui o nosso CPF. E assim nós começamos a nossa atuação. E um passo importante que nós conseguimos também lá foi com relação à marca. Nós conseguimos a marca Photon, conseguimos a marca Photon Bio. Por isso que tem hoje, vocês que são da produção do Kenkobio, falam, por que tem? Nós produzimos produtos para o Kenkobio, certo? E nós produzimos produtos com o mesmo produto com a marca Photon Bio. Porque essa Photon Bio, ela é exportada para os Estados Unidos. Então nós temos 3 produtos que nós exportamos para os Estados Unidos, que é o aparelho Kenkobio, que lá é a marca Photon Bio, o Photon Stick e a fibra. Então são esses 3 produtos que estão... E a Photon Insol. Hã? Palmilha, Photon Insol. A palmilha também, o Lucas lembrou bem, que é a Photon Insol. Por isso que vocês, na hora de embalar os produtos, fazer a preparação dos produtos, tem produtos que os catálogos e até o próprio produto está em inglês. É que esses produtos nós exportamos para os Estados Unidos. Bom, no decorrer desse tempo aconteceu a Covid. Aí nós tivemos que fazer um stand-by na empresa lá.
Aí o Gustavo teve que recuar, ele estava à frente de todo o trabalho nos Estados Unidos, então ele recuou para dar um apoio aqui no Brasil. Quem está conosco há mais tempo, que passou esse período da Covid, sabe que foi bastante difícil, as vendas caíram bastante e nós tivemos que reunir forças para reestruturar. Então a empresa continua aberta, o Gustavo tem bem que eu caio toda segunda-feira com os nossos distribuidores lá, não são muitos, na época nós estávamos já chegando na casa de, por volta de uns 20 distribuidores. Hoje nós reduzimos um pouco, porque a máquina de vendas direta, ela funciona quando você tem um gestor que está no campo com eles. Então a diretoria tomou essa decisão de fazer um stand-by, né, nessa empresa lá, para que nós possamos voltar no futuro com um projeto um pouco mais agressivo. Em 2017, então nós conseguimos essas marcas importantes lá nos Estados Unidos, que é a Photon Bill, a marca Photon, e também o grupo Kenkopato conseguiu algo inédito, que foi o registro no FDA americano do aparelho que é o Photon Bill, que para nós aqui no Brasil é o KenkoBill. Então, através dessa marca nos Estados Unidos e também o registro no FDA, nós tivemos a oportunidade de exportar, inclusive, produtos para o Oriente Médio e também para a Europa, de lá. Porque, como você tem o registro do FDA, então facilita a entrada nesse mercado. Inclusive, no Paraguai, um dos pontos que eles trabalham no Paraguai e no Chile, que eu vou falar para vocês mais à frente sobre a abertura da subsidiária no Paraguai, eles utilizam a marca Photon Bill no Chile e também o registro, inclusive, do FDA. Agora, em 2018, aconteceu algo muito importante que alguns de vocês talvez não saibam. Então, nós estamos no Brasil desde 1983 e no Japão desde 1975. Então, de 1983, nós vendemos alguns milhões de colchões Kenkopato. Em 2018, você sabe que o Lucas Kozuka, ele é o responsável de desenvolvimento de produto. Eu já não estava mais na gestão do grupo Kenkopato, mas ele trouxe uma ideia inédita, que alguns de vocês que aqui estão acompanharam, que foi o Photon Pad. Todos conhecem a Photon Pad. Por que ele trouxe essa ideia? Como já havia milhões de Kenkopato, imagina Kenkopato com 20 anos, né, 15 anos, 30 anos já de uso, de usuários. E eu vou abrir um ponto para vocês interessante. Quando comecei a avaliar que nós tínhamos Kenkopato com 30 anos de mercado, eu fiz um desafio no Instagram. Isso rodou durante 2 anos. Falei, aquele que encontrar um Kenkopato, e vocês sabem que na etiqueta tem o número de série e o ano, e mandar uma foto, e uma foto do seu colchão, uma foto sua, você vai concorrer a ganhar um Kenkopato novo. Isso foi, né, as pessoas, os próprios clientes, os próprios distribuidores encontraram e foram mandando. Então, no meu Instagram tem vários Kenkopato antigos. E no dia 30 de junho desse ano encerrou essa campanha. E houve um ganhador. É um senhor do Paraná. Ele mandou, imagina o Kenkopato dele intacto, até o tecido. Sabe que ano? 1985. Aí eu passei essas informações para o Gustavo e para o Bruno, que estão organizando o simpósio. Esse senhor que fez o vídeo, depois eu vou solicitar para o Lucas deixar salvo esse vídeo, Lucas, um dia rodar aqui para vocês. Esse senhor, ele fez o áudio sentado no Kenkopato e ele tem dificuldade de falar em português. Então ele falou tudo em japonês. Mas lá deu para entender, a gente faz a tradução para poder entender. E o ano passado, ele veio a falecer. Mas foi ele que ganhou. Aí a esposa dele, através do nosso presidente do simpósio, Bruno, falou com ela, falou, olha, vocês ganharam o Kenkopato. Aí ela falou assim, eu quero ir aí receber. Então eles estão programando para ela vir num simpósio, ela vai trazer esse Kenkopato. Já solicitei para o Lucas para que nós possamos fazer uma limpeza nele, eles vão guardar ele do jeito que ele está. Imagina a força que tem um produto que está com o usuário desde 1985. Nós estamos falando de quantos anos? 40 anos.
ele e a esposa dele dormindo. Então nós vamos guardar esse Kenkopato, nós vamos levar no simpósio. Imagina tirar uma foto e falar, olha, esse Kenkopato foi produzido em 1985 e ficou com o cliente até 2026. Então isso dá muita força no que? Na qualidade do produto. Quando vocês fabricam um produto, vocês colocam muito amor no produto, não colocam? E esse amor que vai como energia para a casa de todos os clientes. E vai ajudá-los na melhora da circulação sanguínea, vai ajudá-los na dor. Agora, voltando na história do Lucas. Quando ele viu que tinha milhões de Kenkopato com essa durabilidade, aí veio o Photon Ion, que é uma novidade. Ele falou, por que não temos um produto com um valor acessível para milhões de pessoas e nós podemos colocar essa capa, que é o Photon Pad, em cima do colchão. Aí nós chegamos a discutir, aí o Lucas entrou com um pedido de patente, porque era uma novidade o Photon Ion. Ele conseguiu a patente. Então, durante 10 anos, ninguém pode imitar ou tentar fabricar o Photon Pad. Então, é a exclusividade do Grupo Kenkopato e parabenizar vocês por essa dedicação. Eu sei que houve a ideia de todo mundo, quando ele trouxe o projeto, fabricar, né, Vadinho? Costurar, como colocar o fóton impregnado dentro de uma espuma tão fina. Então, eu gostaria de uma grande salva de palmas de todos vocês pela ideia, pela colaboração de cada um de vocês. Em 2018, então, houve essa patente, e hoje, se vocês observarem, se for em quantidade de produção, ele é o nosso recorde de produção hoje, né, em quantidade. É isso, né, Lucas? Não estou errado não, né? É isso aí. Né? A quantidade de Photon Pad produz até mais do que colchão. Então, é algo que realmente está tendo uma aceitação muito grande pelo mercado. Inclusive, quando saiu o Photon Pad, eu falei, Lucas, eu quero ter um desses também, eu quero experimentar. E realmente, quando você coloca em cima de um... Eu tenho um colchão bem antigo também em casa, aqui em Kenkopato, quando você coloca ele em cima, ele fica mais macio. E o efeito realmente é bem legal. Então, falamos de 2015 até 2018. Quando olhamos para esses 4 anos, percebemos que a empresa estava preparando o seu futuro, expandindo para os outros países, protegemos nossa marca, desenvolvemos novos produtos, concluímos a sucessão. Tudo isso para que o Grupo Kenkopato Photon pudesse continuar crescendo sem perder sua essência. Hoje, cada colaborador faz parte desta história. A história continuará sendo escrita por todos nós. Eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, porque é interessante, né? Vocês que estão há muitos anos, nós temos colaboradores aqui que estão há 3 décadas, alguns vão chegar a 4 décadas, 2 décadas. Alguns se aposentaram aqui com 4 décadas. Né? Então, é importante saber de vocês também o que vocês querem saber de curiosidade aí. Lucas? O meu nome é Gideão Kozuka. Por que escolher os Estados Unidos? Vamos lá. Por que na época nós escolhemos os Estados Unidos? Uma parte dessa tomada de decisão ela veio de mim. Ela mexeu muito comigo, porque quando eu estava na multinacional japonesa aqui em Kenkopato, o nosso sistema de vendas era o que nós temos hoje, que é a venda direta e trabalhar os líderes e assim por diante. E teve uma convenção que aconteceu em Orlando. Ó, eu já comecei a me arrepiar. E nessa convenção, o presidente do Brasil, que é um japonês, falou, Kozuka, você pode nos acompanhar nessa convenção? Na época não era nem do comercial, eu era na área da administração, eu era subcontador na época. Eu falei, sim senhor, o que eu posso fazer? Ele falou, eu vou levar um grupo para Orlando, nos Estados Unidos, nós vamos encontrar com 12 países do mundo todo. É uma convenção para 4.000 pessoas. E do Brasil nós estávamos indo eram 3 ônibus.
os ônibus lá são muito parecidos com o Brasil, 44, 42 pessoas. Então falou, nós vamos levar 3 ônibus e você vai ficar responsável de um ônibus. Só que essa turma que vai nesse ônibus, eles são tudo 50 a mais. E eu estava com 20 e poucos anos na época. Eu falei, mas por que eu vou cuidar dessa turma toda se tem diretores com mais experiência? Ele falou assim, não, que você sabe lidar com essas pessoas de mais idade. Eu falei, tá bom, eu aceito. Quando eu vou para os Estados Unidos, Gideon, e que eu tinha uma programação que envolvia a Disney. Então, eu já tinha ido para a Disney uma vez antes dessa convenção. Aí esse grupo era tudo 60, só tinha pessoa até de 70 anos. Eu me lembro que o seu Tanaka e o seu Manuel Rocha, ele é do Rio de Janeiro. O seu Manuel Rocha é um pai do Luiz Rocha, que está conosco até hoje. E o seu Tanaka já estava bem de idade. Então eles ficavam tudo em volta. E tinha senhoras também, né? Tudo em volta. Kozuka, ó. Aí ele perguntou assim, ó, não vai levar nós em brinquedos que tem emoção, né? Porque a gente não aguenta, né? Eu falei, tá bom. Aí eu fiz a programação, aí tinha o Pluto, sabe o Pluto? Eu falei, o Pluto não deve ser nada de montanha-russa, nada, né? Eu falei, pessoal, o Pluto, vocês conhecem o Pluto? Não conheço, né? Vamos lá. Ficamos lá na fila, lá. Vários, 40 pessoas. Eu tinha um assistente que me ajudava. Você fica com essa turma, eu fico com esse. Então, nós dividimos em mais ou menos 3 grupos. E essa turma que ficou comigo, o seu Tanaka e o seu Manuel ficou do meu lado. Falou, nós junto com o senhor. Tá bom, né? E nós entramos no Pluto. Só que é tudo bonito o Pluto, né? Quando entra lá, quando eu sentei na cadeirinha que veio uma trava e travou a minha cintura na cadeira, falei, Dio Cristo, esse negócio aqui vai voar. Não deu outra. Era um trenzinho, só que eu pensei que ia um passeio, sabe? Passeio. Mas quando travou a perna, aí o seu Tanaka, o seu Manuel olhou para mim e falou assim, eu tô achando que isso aqui não vai ser passeio leve, não. Começou. Quando saiu, ele já saiu na arrancada. Só que ele fica dentro de uma bola, sabe? Só que ele sobe, vira de ponta cabeça, virou num caos. Imagina quando... Minha preocupação, eu nem consegui curtir, porque a minha preocupação era toda a turma. Quando eu saí, eu já vi que tá todo mundo branco, né? Aí o seu Manuel, ele olhou assim para mim e falou assim, puta que eu pariu, isso eu quase infartei. Então, e no dia seguinte, Gideon, isso que foi o ponto que me fez eu escolher os Estados Unidos. No dia seguinte, nós tínhamos outras programação e nós íamos sair bem cedo. E eu levantei cedo para receber toda a minha turma, era umas 7 horas da manhã antes do café. O seu Tanaka, ele estava dormindo no mesmo quarto do seu Manuel. O seu Tanaka, ele é bem, deve ter 1,70 m. Quando ele entra, se eu estou na recepção para receber todo mundo, antes de entrar no restaurante, estava sentado, aí estava lendo, inclusive. Aí, quando o Tanaka vem, eu já vi que ele veio com os passos meio, sabe, japonês quando anda rapidinho. Quando ele veio assim, aí eu já vi que ele já veio chorando. Então, eu já fiquei de pé, aí ele já me abraçou pela cintura e apertou bem forte. Aí eu olhei para o seu Manuel assim por cima do ombro, seu Manuel, o que aconteceu? Eu falei, aconteceu alguma coisa no Brasil. E é coisa grave, né? Aí ele falou assim, não, fica tranquilo, ele só está emocionado. Tá bom. Aí eu falei, ô Tanaka, senta aí, o que foi? Ele falou, olha, o senhor me deu uma das maiores alegrias da minha vida. Mas eu vou fazer uma promessa para o senhor aqui. O ano que vem, eu vou voltar com todos meus filhos e meus netos para cá. Agora eu já sei o caminho, vou voltar. Aí eu falo, Gideão, isso não mexe com você? Então, uma das decisões que eu tomei, falei, eu vou abrir os Estados Unidos, porque se lá der certo, nós temos uma porta aberta, não só para levar os líderes, mas quem sabe levar os nossos colaboradores. Esse foi o meu sentimento. E eu ainda não consegui realizar, mas se a empresa chegar no patamar que os nossos, vou falar nossos meninos, né, assumiram as empresas, com certeza nós vamos voltar a fazer essas convenções lá. E com certeza vocês vão ter essas oportunidades. Porque na época da multinacional nós levamos vários funcionários para a Disney. Então eu estou vendendo um sonho para vocês, quem sabe a gente consegue realizar um junto. E quem sabe nessa eu vou junto, tá? Olha lá, mais alguma pergunta? Foi por esse motivo, tá? Um dos motivos, tá? Mas são vários daí. Aí tem a economia, que também pesou bastante, né? Americana. Mais uma pergunta? Olá, meu nome é Elma. Seu Kozuka, como que começou essa ideia de internacionalização?
A ideia da internacionalização, obrigado pela pergunta, ela começa a surgir na época que estava eu e o Renato na gestão. Quando nós fazemos uma avaliação da empresa, como que está a situação da empresa e também a situação do Brasil, o Brasil é um dos únicos países que você tem em uma semana os altos e baixos da economia que nenhum outro país tem. Nós tivemos inflação no Brasil de 80% ao ano. Nós tivemos situações no Brasil que o governo tomou uma decisão de confiscar o dinheiro de todos os brasileiros. Nós tivemos situações no Brasil que nós não tínhamos dinheiro para pagar a folha dos funcionários. Nós chegamos a ter situação que uma das fábricas nossa pegou fogo durante o dia, com os funcionários trabalhando, que não sobrou um clipe na produção, porque a sorte que na época a administração era separada. Então eu conversando com o Renato, falei, Renato, nós temos que pensar em algo que nós possamos ter algo fora do Brasil, porque se acontecer alguma coisa grave aqui no Brasil, no mínimo a gente consiga sustentar as famílias dos funcionários que trabalham com a gente. Então, um dos pontos que nos levou a internacionalizar não foi nem o crescimento. Hoje, e o faturamento que a gente está conseguindo chegar, a gente consegue manter hoje uma empresa equilibrada aqui no Brasil. Nós estamos no ano de 2026. Vamos dar uma olhada para a economia de hoje, se não assusta. Nós temos hoje o maior número de pessoas no Brasil, CPF, endividadas. Sabe o que é isso? Todo mundo, a maioria nessa sala aqui, e a maioria das pessoas que estão ouvindo estão endividadas. Ou no cartão de crédito, ou no banco, ou no empréstimo pessoal, ou até naquele chamado agiota, empréstimo. Então, quando você olha para essa situação, que você fala assim, a inflação está 4,5% ao ano. Aí você vai no supermercado e vamos falar da parte de proteínas, certo? Você vai lá para comprar 1 quilo de carne, nós não estamos falando carne de primeira, né? Concorda? É 50, 60, 70 reais o quilo. Aí nós deixamos de comer proteínas da carne bovina, passamos a comer o quê? Frango. Não é isso? Acho que não é só a minha realidade, é de vocês também, concorda? Aí se continuar nesse ritmo, nem frango vamos conseguir comer. Vamos comer o quê? Ovo. Não estou dando risada, mas essa é a realidade. Não é? Hoje não aconteceu com vocês, falar, não vou levar o frango, vou levar o ovo, porque o preço do ovo é uma proteína, mas nós precisamos de proteína. Então, quando você está num país como esse, então você como empresário, que você preserva esses valores, você fica preocupado. Queira ou não, os Estados Unidos, hoje o Paraguai, vocês estão acompanhando a linha de produção, nós exportamos hoje um bom volume para o Paraguai. Às vezes eu vi lá no nosso caixa financeiro, no ano passado, esse ano, estava apertado, aí entrava o dinheiro do Paraguai. Dava para fazer a folha de pagamento, tranquilo. Então a vida do empresário, hoje, aqui, não só dos grandes, dos médios e do pequeno, não é fácil. Então você tem que pensar num todo. Então esse foi um dos motivos a gente começar a pensar em ter algo fora. Por exemplo, apertou, tá bom, vamos manter a produção, então vamos canalizar para o Paraguai, vamos canalizar para os Estados Unidos, nós temos no Chile também um distribuidor que está conosco há muitos anos, que importa os produtos. Então esse foi um dos motivos, é a preocupação realmente. O Brasil, eu acredito muito no Brasil, por isso que eu não me mudei e não vou me mudar para outro país. Eu acredito demais, porque nós somos há 4 gerações, desde o meu tataravô, lá no fundo tem a foto dele, do meu avô, do meu pai, a nossa geração e agora a geração dos nossos filhos, como empresários. Passamos dificuldade? Passamos. O Grupo Quincopato, nosso CNPJ é o mesmo desde 1983. Nós tivemos que mudar o nosso negócio, porque minhas famílias antepassados, eles eram do agro, e hoje nós estamos na área da saúde. Respondido?